Sobre a marca da besta, para a gente não ficar especulando, né, a vida inteira, você tem que entender que esse número, esse cálculo, foi dado dentro de um contexto. Ou seja, esse número, esse ser, né, que representa esse número, ele tem que estar situado na história com fatos que estão precedendo aqui o ensinamento. Né? Você vê que lá no finalzinho do capítulo 13 é dito sobre esse homem, né, ter o número 666, que pode ser 600, como está por extenso, ele pode ser o número 600, o número 60 e o número 6. Não sabemos se essa é a prática, mas de qualquer forma a gente vai compreender isso se a gente prestar atenção na época, nos acontecimentos ao redor. Não basta você ver lá o cara lá, o presidente dos Estados Unidos, aí você pega o nome do cara todo, Donald Trump, converte para a linguagem lá do hebraico, transforma letras em números e aí você descobre que é o cara. Seria muito estranho, lógico, o nome do cara se adaptar e tal. Todinho, né? Tanto no 666, 666, né? O 6 repetido, ou 600 mais 60 mais 6, como está por extenso. Seria muito estranho. Agora, não adianta só o nome do cara se adaptar nisso, que já seria muito difícil acontecer. Se acontece, é uma coisa, é uma rara exceção. É uma criptografia isso aqui, tá? É uma criptografia primitiva isso aqui. Porque João oculta o nome, não se sabe porque se ele criou essa ocultação ou se ele viu o nome e codificou, ou se alguém mandou ele codificar, só se sabe que ele codifica, está codificado isso, tá? Esse nome. Talvez não seja um nome que João conhecesse da época, um nome próprio para aquela época. Ele codifica para que talvez passe despercebido ou não confunda, né? Porque o nome em si tem que estar ligado aos outros acontecimentos. Porque antes aqui ele vai falar, ó, também ele vai falar da besta, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta, essa segunda besta. Na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cujo ferido mortal fora curada. Também opera grandes sinais de maneira até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens, seduz os que habitam na terra por causa do sinal que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo que habite sobre a terra e que faça uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Ele foi dado comunicar. Então você tem aqui a questão de adoração de marca da besta, e nesse cenário você tem como calcular. Aqui está a sabedoria, entendimento, calcule o número da besta. A marca, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa daqui, aí você tem duas bestas ali, né? Você tem duas bestas no texto, mas está se referindo a uma delas. Você tem uma que foi ferida e reviveu, que vai ser adorada. Você tem uma outra que está aqui seduzindo, com poder. Então é meio confuso. Mas de fato, quando se trata de comprar e vender, coisa parece aparentemente literal. De ter uma marca que possibilita comprar e vender, parece ser literal. De poderes, né, fôlego da vida dado àquela besta, para que ela falasse, para que ela se movesse, né, parece sim, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta. Então faz fogo descer do céu à terra diante dos homens. Ou seja, é um ser que tem um certo poder, né? Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Ele parece ser alguém justo e bondoso, mas a sua postura, a sua forma de dar ordem, de falar, não são posturas de um homem reto, de um cordeiro, de um Cristo de verdade. Não são posturas justas. Então você percebe que se trata de uma pessoa falsa. Não vai ser oculta essa questão, porque as pessoas vão estar vendo as injustiças acontecendo. Por que requer adoração forçada? Por que requer uma adoração e quem não tem que sofrer por não receber não fazer essa adoração? Por que uns são mortos, outros são presos porque são obrigados a adorar?
Parece até a obrigação do povo adorar lá no finalzinho do milênio, quando quem não sobe para adorar a Deus, não vai chover na terra, vai ter pragas sobre aquelas pessoas. Né? Parece uma tentativa de imitar esse critério. Só que lá há a possibilidade da pessoa ir lá adorar a Deus e ter chuva, né, mostrando que Deus é o abençoador, e não ter pragas sobre a vida deles, como se eles estivessem indo lá na árvore da vida e pegam uma folhinha daquela lá para viver bem. E é uma vez por ano, não é um sacrifício. O cara vai uma vez por ano lá para prestar um culto ao Criador de todas as coisas, para se cumprir profecias de que tudo tem que adorar a Deus. Né? E ali uma vez por ano é muito, você ir lá, vai ter chuva, vai ter bênção, vai ter coisas boas. Ou seja, dentro da cidade vai ser maravilhoso. Fora da cidade há uma oportunidade de ter essas maravilhas desde que se busca o Senhor. Tá? Então é o que a gente entende, é o que dá para compreender. Então se não for, não vai chover. Se não for, vai receber pragas. Então se não for adorar a Deus, ou seja, Deus te mostrando de novo a sua bondade. E aqui não. Quem não tiver a marca vai morrer de fome. Olha, é diferente. O cara parece um cordeiro, faz milagres, mas a sua postura é totalmente diferente. Aí quando você identifica o nome ali, você encontra as descrições de João. Parece uma coisa, porque a revelação, ela tem que ser uma coisa simples. Tá? Quando fala que tem entendimento para compreender isso, ele está falando de uma época primitiva. Hoje nós estamos numa era tecnológica, uma era onde todos estudam. Naquela época mulheres não estudavam, era época de prisão, era época que escravidão, pessoas não sabiam ler, muitas pessoas não sabiam escrever. Então quando João fala isso, é uma época totalmente diferente da de hoje, que você tem internet, você traduzir as coisas. Então, nessa época se torna simples o entendimento. Parece que João percebe que quando fosse a época determinada, Deus estaria revelando. Então isso daqui tem coisas que podem ser muito literais, tá? Esses dias eu estava numa live e o cara falou que Jesus forçou uma profecia porque ele teve que comprar um jumentinho para montar em cima. Eu falei, meu filho, qual é a forma de você montar em um jumento? Qual o problema dele? Porque a profecia disse que ele viria montar no jumento. Ele ia fazer o quê? Um milagre para aparecer um jumento? Os discípulos não roubaram aquele filhote de burrinho, né? Não roubaram. Foi um acordo que Jesus fez com uma pessoa e Jesus falou, vai na cidade tal e pega e desprenda esse jumentinho que nunca foi montado. Se te perguntar, fala que o Senhor precisa dele. Foi uma contrassenha. Então, quando aqueles discípulos foram, pegaram aquele jumentinho, e aquele homem que estava tomando conta viu, porque ninguém poderia montar nele. Então, aquele homem tinha que cumprir a sua promessa. Imagina, alguém vai montar no jumento e o combinado não foi aquele. Eu preciso desse monte. Jesus deve ter até falado para aquele homem para que seria, talvez. De repente seria um homem temente a Deus, até um essênio, um monge essênio, como foi no caso aquele que carregava um cântaro de água na cabeça, que preparou a última ceia, era possivelmente um monge essênio, porque na escavação encontraram naquela cidade o portão dos essênios, que era um tipo de gente que vivia as leis judaicas, mas que não era ligado ao farisaísmo da época, né? Então Jesus tinha contato com esses essênios, possivelmente, e aquele homem, possivelmente, Jesus explicou, isso aqui eu não posso, que esse monte que eu preciso que cumprir uma profecia, é muito importante que não seja montado, e aquele homem está ali, o burrinho está lá pastando, mas ele está tomando conta, para se cumprir. Jesus acordou com ele, pagou a questão dele, ele deve ter feito algum tipo de juramento, para poder manter essa palavra, e quando os homens foram lá, eles não montaram os jumentinhos, eles desprenderam. Se alguém vier aqui desprender, e se for meu, a senha vai ser essa. Diz que o Senhor precisa dele. Quando eles falaram a senha, o homem não falou mais nada, ou seja, se trata realmente daquilo que foi combinado com Jesus. Aí o cara me disse que Jesus forçou uma profecia. Cara, isso... E a profecia foi totalmente literal, né? Não havia nenhuma expectativa diferente disso. E ele veio montado no filhote de jumento. O seu rei virá montado no filhote de jumento. Ele cumpre essa profecia. Não vi ninguém fazer isso, né? E de forma literal, muito simples. Então, às vezes, algumas coisas não são literais. Jesus subiu, vai descer nas nuvens do céu, com grande glória. Os anjos falaram que ele subiu nas nuvens, os discípulos presenciaram isso, e que ele iria voltar nas nuvens. Ou seja, literalmente nas nuvens. Um fenômeno extraordinário, entendeu? Então, não é impossível para Jesus fazer isso.
humanamente dizendo, humanamente parece que não é possível, mas o texto mostra que é literal. Todo olho verá e vai vir glorificado, da mesma forma que ele subiu, os discípulos ficaram olhando, observaram que literalmente aconteceu isso no Monte das Oliveiras. Ele volta, tem profecias da volta dele no Monte das Oliveiras, e exatamente dessa forma. Então, há algumas coisas que são muito simples de entender, outras não são tão simples.